Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Muito se fala de regulação nas mídias sociais e por aí vai. Até lugares onde o que se considera um discurso livre. E a principal forma agora, atual, de se colocar o discurso, a censura mesmo, se aplicar censura ao discurso, é o que? É a regulação das redes sociais e por aí vai. E isso acontece no mundo inteiro. Por quê? Porque assim, a internet em si, antes dos buscadores, por exemplo, como principalmente o Google, que é um pouco anterior, o Yahoo, que era maior, e por aí vai, e também as redes sociais e o MSN, isso daí para quem é mais idoso, né, como eu. Basicamente são isso que tornam a internet algo útil, que transformam ela num grande fórum, certo? E principalmente algo onde a relação entre as pessoas, e isso inclui até os famosos, né? E o cidadão acebolado, você deixa de ser algo simplesmente passivo, e também preso a um grupo de pessoas. É claro que, por exemplo, Elon Musk pode, por exemplo, acordar de mau humor e bloquear, suspender o que for 1 milhão de perfis no Twitter, certo? Ele tem esse poder. Contudo, não é disso que eu falo, mas eu digo que quando se tinha os grandes conglomerados de comunicação, certo? Além de ser algo mais controlável, também era algo muito mais fácil de você dizer o que se vai falar, certo? Eu lembro no início do ano de 2024, quando se falou de... Eu não lembro, não vou mentir, eu não lembro sobre que assunto, que era do Ministério da Saúde. Ah, sim, perdão, foi o transplante do Faustão, que falou que contestar o SUS era espalhar o sistema de transplantes de órgão, contestar o SUS era espalhar desinformação. A ministra Nízia Trindade falou isso. Eu não vou dizer que ela seja assim tem a mentalidade de uma grande inquisidora, porém ela já adquiriu a ideia, né, de que se tem um discurso contrário e é errado segundo os parâmetros dela, deve ser erradicado. E assim, o que seria democrático seria a informação, certo? A visão que nós temos do SUS, que as pessoas têm do SUS, é de algo que não funciona. Então você vê um plutocrata como o Faustão em um mês receber um órgão, né, um órgão para transplante, no mínimo questionável. É claro que assim, o sistema assim não é azeitado para ter de transferência de órgão, não é azeitado para ter corrupção, apesar de já ter casos de vendas de órgãos no Brasil, se não me engano no interior de Minas Gerais, de um menino sobrenome Pavone, se não me engano.
Mas assim, de resto, de entregar, por exemplo, você pode pegar tanto o Águia da PM, se ele estiver pairando no ar, para transportar o órgão e a equipe, quanto o Águia Dourada da Record, para fazer esse transporte. Você faz a requisição, o piloto ele tem que fazer isso, certo? Ele faz isso daí, entendeu? Então, assim, mas só que assim, o que para ela é uma coisa natural, o que tem, que já tá, né, ela já entende como funciona, mais ou menos, pro cidadão acebolado não tem tanto conhecimento também, porque não interessa. A maioria das pessoas, por exemplo, não vai fazer vai conhecer uma pessoa que fez um transplante. Entendeu? É que nem, por exemplo, que nem esse negócio de visibilidade. Que tem de visibilidade de trans, de visibilidade sei lá o que, e por aí vai. Por quê? Porque, segundo um estudo sueco, tem 1 a cada 35 mil transexuais em média na população. Então, assim, a chance de você ver um na vida seria bem difícil. Mas se você mostrar ou dar visibilidade, entendeu? Então, assim, essa ideia de se regular as mídias sociais, porque elas são um fórum aberto para dar opiniões. E isso inclui opiniões contrárias. E isso inclui até mesmo. E aí, como eu sou um cara que defende liberdades, até do cara contar mentiras, certo? Porque as autoridades também usam de mentiras para nós. Por exemplo, a vacina do HPV para meninos e meninas de 10 anos de idade. Por quê? Ela diz que é para dar proteção para a vida adulta. Não, é porque elas já estão sexualmente ativas. Entendeu? Mas assim, imagine só vocês falar isso pro um pai de uma moça que criou a filha como princesinha, tudo mais, cheia de dengos, dizer que sua filha está se relacionando, né, com outra pessoa. Eu posso garantir que esse cara vai falar muita bobagem, para não dizer outra coisa, no ouvido de quem fala isso. Então se usa esse sofisma, né? Não vou dizer mentira, mas esse sofisma, né? Que é para proteger da infância. Não, é porque elas estão sexualmente ativas, certo? E os meninos também. Então, em razão disso, que se deve não regular as redes sociais. Também, óbvio, não deixar a autorregulação também não, porque elas podem colocar o que quer. Mas assim, a ideia de se censurar as redes sociais é disso. Hoje ela é um fórum livre, independente como se diz, de qual seja ela, seja um fórum na internet, um fórum especializado para um público, seja as redes mais generalizadas como Twitter e por aí vai. Elas são, como eu disse, grandes fóruns do que? De são grandes fóruns de circulação de ideias.
circulação de, como se diz, de, de informações, certo? E de debates até, e confrontos. Então por isso que não, eu acredito que não se deve fazer uma regulação, ou pelo menos uma não draconiana, para isso. E eu vejo com essa suspeita porque se tira o, essa liberdade, essa pluralidade até, entendeu? E aí assim, e aí vai se swingar de a cada governo, a cada mudança de governo, certo? Por exemplo, antes mesmo do golpe militar, o Carlos Lacerda, governador da Guanabara, já censurava a TV Rio e entre outras a favor, tanto quanto o Jânio, né? Como quanto como chama? João Goulart. Então assim se há, além de também ter como se diz, ter grupos empresariais que comandam esses periódicos, esses jornais, essa mídia tradicional que ditam o que ela diz. E aí é porque, como disse, né, de ter aquela verba, assim, tudo mais. Não só nisso, mas entre outras coisas. Entre outras, por exemplo, imagine só, vem uma verba não, perdão, vem uma ordem de Brasília para não patrocinar tal emissora, o Banco do Brasil, a Caixa, por exemplo. É que nem teve um ano que a Dilma estava no governo que todos os times da Série A praticamente eram patrocinados pela Caixa Econômica Federal. E assim, imagine se um deles dissesse: olha, eu odeio a Dilma, fora a Dilma, por aí vai, impeachment já. Impeachment, parece que eu sou mijar. Bom, então, entenderam? Então, assim, a questão é do debate, certo? Não pode ficar. Se numa sala de aula, por exemplo, eu que sou professor, tem que ter debate para as coisas funcionarem, até para as ideias se entrarem e ficarem mais claras e nítidas. Então, na internet funciona de igual forma e de modo muito mais amplo. Então, assim, regulações de redes sociais, elas não são algo que vem pro bem. Como eu disse, para colocar a mão na mão do Estado que você pode ou não ouvir, certo? E lembrando que nas redes sociais a gente pode selecionar. E também para aumentar a Torre de Marfim. Voltar à Torre de Marfim. Como eu disse antes, o cidadão acebolado, ele podia... às vezes ele só via, seja um jogador de futebol, uma celebridade, às vezes só em revista, só na TV, no rádio, e só falava com ele enviando uma carta que, por exemplo, o Thiago Lacerda, na época de Terra Nostra, recebia acho que 18 mil cartas por semana. Assim, imagine só ler tudo isso, né? Certo? E hoje, por exemplo, teve uma vez no Instagram que uma fã disse que o vestido da Bruna Marquezine era muito bonito, né? Que ela queria usar numa festa, tinha uma festa assim, que queria usar um vestido lindo como aquele. E aí a própria Bruna Marquezine respondeu
Manda o seu endereço aí no via direct. E aí tá. Entendeu? Parece que mas querem tirar essas proximidades, certo? E como sempre, além de outras coisas, não é pro nosso bem. Ou é pro nosso bem, só que a gente ainda não sabe. Obrigado.